noite, ouvintes deste decrépito e incendiado país. Eu sou o Kubitschek. E eu sou o T-Link. Eu me chamo Chefe. Está começando um podcast do Estado de Choque. Com notícias e entretenimento. Com toque de sutileza. Ou nem tanto assim. Será que os games influenciam diretamente as atitudes do jovem? Os jogos violentos tornam as pessoas violentas? O quão cedo crianças devem ter acesso à tecnologia? Isso e muito mais agora. Podcast do Estado de Choque. Jogos violentos tornam os jovens violentos? Por essa lógica, assistir vídeos de capivaras torna você uma capivara? O quão cedo as crianças devem ter acesso à tecnologia? Na geração que a gente vive, as crianças nascem segurando um smartphone no útero da mãe. Eu presenciei uma coisa parecida, assim. Realmente bizarro. Uma capivara? Tu se tornou uma capivara? Não, uma criança se tornando, nascendo com um smartphone. Eu não sou uma capivara, eu sou um musarane, cara. Musarane. Cara, não é uma novidade culpar os games como tragédias da insegurança, né? No entanto, eu acho que é uma procura para uma resposta fácil, né? Porque tragédias violentas aconteciam antigamente, há décadas atrás, e eram culpados os quadrinhos, os filmes, a televisão. Eu acho que é a busca por uma resposta fácil para essa. Aquela terceirização da culpa, né? Exato. Eu acho que com certeza existe um efeito, qualquer coisa, não existe algo que não influencie se você está diretamente ligado àquilo, não influencia sua vida, né? Se você lê muitos livros, aquilo vai influenciar você. Se você joga videogame, acessa a internet, vai te influenciar de alguma maneira. Agora, observar como isso influencia, se isso é capaz de te dar uma ordem, você ser manipulado por aquilo, eu acho que não é tão fácil assim não, acho que é mais complexo. O que vocês acham que influencia mais uma pessoa? A criação que ela teve, o acesso que ela possivelmente pode ter a armas de fogo, ou o jogo de PlayStation que ela jogou no final de semana com os primos? Uma dúvida em relação a esse assunto que eu tive agora. Quando a gente fala os games tornam os jovens violentos, a gente automaticamente está falando de FPS em geral, ou a gente tem outros exemplos? Mortal Kombat, talvez? Mortal Kombat? Eu não vejo uma pessoa com uma espada cortando as pessoas, esmagando potes ou destruindo jardins dos outros. Será que o culpado é só o FPS ou é por causa que ele parece mais com a nossa realidade, é uma presa fácil? Tem o GTA também, né? O GTA. É exatamente, tipo, a realidade, a mais próximo da realidade, ou seja, é mais fácil de tu culpar aquilo. Não só mais próximo da realidade, mas geralmente mais próximo dos crimes que acontecem relacionados supostamente a videogames. Eu acredito porque é mais palpável, né? É muito mais fácil, por exemplo, um indivíduo transtornado que ele quer causar um ataque numa escola. Ele quer, normalmente ele está em busca de fama, ele quer aparecer, mesmo que seja após a morte. Então, para provocar mais mortes, usando armas de fogo, esse efeito é maior do que utilizar, por exemplo, uma arma branca, um sabre, uma espada. Eu vejo assim, entendeu? Até porque... são poucas pessoas que têm acesso a um Charizard, né, velho? O mercado é muito limitado. Até porque a rinha de Pokémons está proibida, né? Não, mas teve um ataque em São Paulo, né? Foi em Suzano, né? Que eles levaram uma machadinha, né? Não só a arma, né? Pra você ver que isso não é só... Se existe uma influência, ela não se limita a jogos de tiros. Isso. Só que como eu falei, foi uma machadinha. Agora se ele leva, por exemplo, uma espada, com certeza já adentrar a escola já seria visto. Então até isso influencia, entendeu? Mas aí uma espada é mais fácil de ocultar do que um fuzil, cara? Não, mas por exemplo, na realidade do Brasil, nos ataques que ocorreram, não foi utilizado fuzil, né? Isso é mais nos Estados Unidos, porque lá é até comum em alguns lugares a pessoa
fazer uso em área urbana, né? Nos Estados Unidos você tem acesso a armas literalmente no supermercado. Exatamente, é o Marte. É engraçado a gente ficar. A gente sempre volta para exemplos tipo, de outros países que a gente não tem ideia de como a sociedade convive com as coisas, né? A gente sabe da nossa. E normalmente aqui a gente vê as pistolinhas, os caras dificilmente com armas bonitas, sabe? Mas é que a gente vê dos traficantes, aqueles contrabandeadas, todas zoadas, surradas. Inclusive, essa questão me lembrou da questão da censura de filmes, por exemplo, na questão de influenciar. No sistema de censura de filmes, se você matar alguém e sangue aparecer na sua cena, você tem uma censura. Se você matar uma criatura não humanoide e o sangue não necessariamente for vermelho, você tem uma outra censura mais branda, bem mais branda. Você está igualmente atirando com um fuzil e matando o outro indivíduo. Pode ser um zumbi, pode ser um alien, pode ser um robô. Não sendo humano, você recebe uma censura mais branda. Acho que isso daí já funciona, na verdade, que acho que o negócio tá no ato, né? Acho que tipo é querer apagar o fogo por cima, sabe? Em vez de direcionar o extintor de incêndio para base. Sabe? Acho que a maioria das abordagens, quando eu vejo em relação a isso, ela é superficial, sabe? Por exemplo, os caras estão entrando armados na escola e descontando os problemas deles em outras pessoas. O que é que a galera pensa? Bora botar policiais na escola, bora botar não sei o que. Cara, eu acho que a gente tem que, tipo, retroceder e ver, tipo, o que está causando esse comportamento nos jovens, sabe? Esse tipo de coisas, mas a gente só fica sempre culpando outras coisas e tudo mais. A única coisa que eu posso falar a respeito é da minha própria experiência. E a minha experiência com jogos foi totalmente diferente do que eu vejo as pessoas falando, tipo, relacionadas a esse assunto, sabe? Eu puxei o lance dos FPS justamente por isso. Eu nunca fui um fã de FPS. A maioria dos jogos que eu joguei eram jogos de plataforma, eram jogos de exploração, eram jogos mais voltados para fantasia, sabe? Então, em vez de talvez ser influenciado, que não é alguma coisa que eu sei dizer, em atirar nos outros, eu era desafiado a aprender outra língua para entender o que estava acontecendo num diálogo de alguma coisa, sabe? Eu tentava desenhar o símbolo, a imagem marcante que ficou para mim naquela cutscene de um mundo fantástico, com animais fantásticos, sabe? Isso foi moldando a minha própria personalidade. Tipo, de gosto e tudo mais, sabe? É como a gente fala em relação das artes, sabe? Ela molda muito mais o que nós somos do que uma simples, tipo, conversa de elevador, sabe? Se a gente conhecer uma outra pessoa e souber do filme que ela gosta, a gente entende mais sobre ela do que se ela escrever um post com várias características, sabe? Então a minha relação com os jogos foi totalmente diferente, sabe? Eu não sei dizer... por causa que eles me influenciaram de vários jeitos, sabe? Então eu não sei dizer se eles têm esse poder de influenciar os jovens. Só que, tendo em vista como a galera gosta de terceirizar a culpa, eu tendo muito a acreditar que eles não são culpados, sabe? A educação, isso pega a parte de games, no final eu vou tentar relacionar, que a educação atual é como se fosse uma linha de montagem, entendeu? Que a instituição ela é formada, então o indivíduo ele é colocado ali e não é formada a individualidade dele, porque, por exemplo, quando você vai numa loja, você compra um eletrodoméstico. Existe milhares iguais àqueles, então você não pode dizer que é igual tipo uma obra de arte. Quando você vê uma pintura fale um pintor famoso aí, sem ser o João. Que não seja o Romero de Brito, que tudo que ele faz é basicamente a mesma coisa. Então, mas o Romero de Brito é um bom exemplo. Quando você vê uma pintura naquele estilo dele, você sabe que é Romero de Brito. E cada uma daquela tem a identidade do autor, do caso do pintor. Você está compreendendo o raciocínio? Quando você pega um aluno que é produzido numa linha de montagem, não é produzido a individualidade daquele aluno. Você está vendo? Então existe a Escola da Ponte, que é um modelo de escola que existe em Portugal,
que não existe estrutura de séries. Os alunos participam do planejamento, do desenvolvimento, eles ajudam uns aos outros, entendeu? Não existem as séries. Eles planejam ali o que eles querem estudar e a cada 15 dias é reavaliado o nível de alcance do que foi estudado, entendeu? Então, eu pensaria, é possível que os jogos influenciem os jovens? É possível. Quando isso pode ocorrer? Como o Kubitschek falou no início, quando não existe um contato ali, ou um contato da família, uma participação, quando é negligenciado o nível de maturidade para aquele jovem jogar aquele jogo. Será que ele pode ter acesso já naquela idade? Então eu acho que é complexo. Tá entendendo? Mas no caso, isso falando só da influência negativa que eles podem ter, né? Sim. Quando você fala disso, muitas vezes se esquece da possível influência positiva que os jogos podem ter. No desenvolvimento cognitivo dos jovens, no aprendizado de línguas estrangeiras, Raciocínio. no raciocínio, na comunicação. Eu cresci jogando... Eu também nunca fui fã de jogo de tiro. Eu cresci jogando jogo de aventura em que você tinha que resolver quebra-cabeças, tocar a flauta numa certa sequência para abrir a porta. E de diversas maneiras que serviu como válvula de escape, né? Pra alcançar uma outra realidade que às vezes era até distante da sua própria realidade, né? Como tu não conseguia, tipo... Isso daí, tipo, é outro exemplo que eu tenho forte no meu próprio desenvolvimento. É isso, quando tu não conseguia ter um grupo de amigos que, tipo, tinha interesses parecidos, muitas vezes recorria ao jogo, sabe? Que o jogo criava todo um universo, tu era posto lá, tal, e ali tu te divertia, ali tu evoluía, ali tu aprendia outras coisas, sabe? Muitas vezes, sabe, é bem mais fácil tu procurar essas válvulas de escape, sabe? É claro que, tipo, nem tudo são flores, né? Tem muitas pessoas que se perdem nisso, que, sabe, podem perder... isso não relacionado a próprios jogos de fantasia ou não, e talvez sejam essas pessoas que se percam nisso que talvez acabe acontecendo essas tragédias, sabe? Mas isso não é uma culpa só podemos dizer que estão nos jogos, né? Porque pode ser filme, pode ser, sabe, qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa que ela entre em contato e não está preparada para aquilo, sabe? Então isso entra no nosso outro assunto, né? Que é tipo, com qual idade, sabe, que devemos permitir para que nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos enteados, sabe, tenham contato com tecnologia. Com vocês, eu dou a voz aqui da experiência. Chefe, o que você pode falar na sua experiência pessoal com essa situação de iniciação de crianças à tecnologia? Eu diria que, comparativamente à minha experiência, já está bem além do que eu tive, entendeu? Até porque eu mesmo só tive um videogame durante minha infância, que era um Atari. Eu só fui conseguir ter um... Então, eu, por exemplo, não conseguiria pegar uma nave que seria alguns pontinhos na Terra para fazer o ataque. Mas, sem brincadeiras, eu só fui ter um jogo mesmo que apresentasse um jogo próprio, um jogo meu, depois de adulto. E, claro, eu ia em locadora jogar, mas que não, por viver em um mundo mercadológico, né? Não tinha como ficar muitas horas na locadora. Mas vislumbrando a realidade atual, as crianças elas já nascem predispostas a isso, como o T-Link falou aí no início, né? Que teve uma experiência aí que criança já nasceu com o celular. Sim, a única experiência que eu tenho assim com o nascimento de crianças, eu não sou pai, não sei se serei, não sei do futuro, com os meus sobrinhos, né? Eu tenho 2 sobrinhos, agora tá vindo uma terceira. A única experiência em contato com crianças assim que eu tive foi através deles, sabe? E a velocidade com que eles se conectam e se sentem confortáveis com a tecnologia, comparado com a gente, assusta, sabe? Talvez a gente tome
a gente já fica com o pé atrás, vários alarmes, tipo, cara, eles estão indo muito rápido. Talvez isso seja errado, mas tipo, o que nós sabemos, sabe? A gente não está preparado para toda essa tecnologia, sabe? A gente é de uma geração passada, sabe? Sim, é o que eu posso dizer que, por exemplo, não existe uma experiência única, um padrão único. Cada vivência, cada experiência, mesmo que, por exemplo, você não seja pai, mas você conviveu, viu essas crianças crescerem, se desenvolverem, já em outra realidade diferente da tua, é uma experiência válida. E você percebe, como você disse, que está fora do nosso alcance, está fora do controle. Por mais que você, não, vou impedir aqui que isso ocorra. Mas e a sociedade? Tu vai impedir a sociedade? É um negócio que, tipo, os pais, talvez eles se enganem, né, achando que, tipo, eu vou criar uma bolha pro meu filho, eu só vou ensinar para ele o que eu quero que ele aprenda. Eu acho importante ter esse cuidado, sabe, esse negócio. Só que é irreal, sabe, achar que vai ficar só aquilo, porque é o momento que ele sair pra rua, assim, ele vai ser bombardeado de influências de tudo quanto é canto, sabe? Só se tiver igual o menos Capitão que- Fantástico, né? Eu já ia mencionar isso, a menos que você seja um personagem do filme Capitão Fantástico, que o pai criou os filhos no meio do mato, a Queen da sociedade, eu acho difícil. E eu queria perguntar pra vocês, o quão longe vocês acham que nós estamos da sociedade do Matrix, das crianças nascerem com um cabo USB já plugado na testa? Cara, eu acho que a gente já tá longe do Capitão Fantástico, que nem mata a gente tem mais, né? Mas em relação ao Matrix, cara, acho que primeiro as máquinas têm que ganhar, né, velho? Já não ganharam? Não, acho que ainda não. Os robôs que eu vejo, eles tropeçam e não conseguem andar ainda, cara. Mas eles já estão te oferecendo jet ski que tu vai ter. Pois é, talvez eles queiram te dar essa impressão de que eles estão por baixo, mas na verdade eles já estão dominando e você não percebeu. Você já está dentro da Matrix e não percebeu. Isso é um pensamento. É um papo cabuloso, né, cara? Indicação da semana. Indicaria O Queijo e os Vermes, de Carlo Ginzburg. Ele fala sobre o cotidiano de um moleiro perseguido pela Inquisição. E aí ele mostra as ideias desse moleiro, que eram bem, assim, de certa forma avançadas para o período. As ideias dele sobre a sociedade. É bem interessante. Carlo Ginzburg ele é um dos pioneiros no estudo da microhistória. É um historiador italiano. O nome do livro normalmente é O Queijo e os Vermes. Se você gostou do nosso trabalho, ou mesmo não gostou, compartilhe com os amiguinhos felizes e infelizes. Inscreva-se no nosso feed, Spotify, Apple Podcasts, ou onde quer que você escute podcasts. Nos siga nas redes sociais, podcast Estado de Choque, Instagram, YouTube e Facebook. Por hoje é só, amiguinhos.